Bom, a Jovem Pan reforça o compromisso com a democracia e abre espaço para sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, vai responder a partir de agora e por 1 hora as perguntas de interesse do eleitor. Fernando Haddad, do PT, foi convidado, mas, como no primeiro turno, alegou problemas relacionados à agenda e outros compromissos e não vai comparecer. Participam da conversa os comentaristas José Maria Trindade, Amanda Klein e Roberto Mota. Candidato, bom dia, bem-vindo, obrigada pela participação e que bom que o senhor está bem depois do susto de ontem, hein? Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago. Uma alegria estar aqui na Jovem Pan mais uma vez, graças a Deus, só um susto. Pode se sentar, ministro. Obrigado mais uma vez. Bom, claro, começando, a Adriana falou sobre o susto, né? O senhor estava ontem na favela de Paraisópolis quando houve um tiroteio no lado de fora. E o senhor ontem mesmo já descartou a possibilidade de ter sofrido um atentado ou alguma coisa nesse tipo, mas o senhor disse que foi uma intimidação. O que faz o senhor acreditar que foi realmente uma intimidação? Olha, eu acho que pelas circunstâncias, né? Obviamente você está lá dentro do espaço, você não sabe muito bem o que está acontecendo. A gente vinha fazendo a visita, uma obra social, um projeto muito interessante, um projeto de transformação que trabalha ali todas as dimensões da vida da pessoa. De fato, eles conseguem criar lá um plano de desenvolvimento individual. São pessoas que entram ali sem perspectiva, saem com educação financeira, saem treinadas, saem empregadas ou saem com crédito, donas do próprio negócio. Então, algo que tem que ser replicado e esse era o interesse da nossa visita e, se eleito, podem ter certeza que eu vou apostar muito no empreendedorismo social. Então, a visita transcorrendo super bem, eu estava muito feliz, que é daquelas agendas que enchem o nosso coração de esperança. Você para pensar, puxa, tem jeito, tem solução. E lá, num determinado momento, a gente começou a ouvir rajadas de tiros. Até uma pessoa da minha equipe disse assim, eu espero que sejam fogos de artifício. Eu digo, não são tiros mesmo. E eu imaginei o seguinte, isso é uma intimidação, porque qual foi a leitura que eu fiz no momento? Alguma coisa aqui não está combinada. De repente, as pessoas não sabem que a gente está aqui, descobriram que a gente está aqui e resolveram dar um recado. Olha, vocês não são bem-vindos. Essa foi a leitura de momento que eu fiz. Mas eu achei que aquilo ia acabar e a gente ia continuar na agenda sem nenhum problema. O problema é que não aconteceu isso. A troca de tiros se intensificou. Houve um certo pânico, aí a gente recomendou que todo mundo se abaixasse no local que a gente estava. Teve até uma pessoa que pulou a janela, eu pedi para que ela retornasse e se abaixasse, que do lado de fora ela ia ser um alvo mais fácil, ela podia realmente ser objeto de um tiro. Entra uma pessoa no local que a gente estava dizendo o seguinte, tem que tirar ele daqui. Né, tem que tirar ele daqui, é importante que ele saia, ele tem que sair imediatamente. Só que nessas horas você não pode tomar nenhuma medida, a única coisa que você pode fazer é ficar abrigado. Até que a troca de tiro continuou, a minha equipe entrou e disse, vamos retrair, vamos sair, que agora dá para sair. Ou seja, a segurança tinha sido restabelecida e dá para a gente fazer o deslocamento até os veículos. E foi o que aconteceu. E depois a gente vai procurar saber o que aconteceu, isso já depois do episódio. E quando a gente chegou, imediatamente, eu acho que nesses locais você tem olheiros do crime, 4 motos com duas pessoas em cada uma das motos começaram a circular na frente do local onde a gente estava, na frente do projeto social. E essas pessoas começaram a fotografar a nossa equipe de segurança, começaram a fazer perguntas, olha, vocês são o quê? São policiais? Ou seja, elas se dirigiram às pessoas da nossa segurança que estavam no local. As motos saíram e quando voltaram com as pessoas armadas. E aí é que começou a troca de tiros, o policiamento ostensivo rapidamente chegou, né, foi acionado, esteve presente, ajudou a repelir a ameaça, ou seja, houve essa troca de tiros, um dos bandidos foi alvejado e faleceu. E, de certa forma, eles conseguiram repelir a ameaça e permitiram o nosso deslocamento. Não tem, para mim, nada a ver com a minha pessoa, não é atentado, não tem nenhuma conotação política partidária. Para mim é uma questão muito inerente ao tráfico de drogas, ao crime organizado, que tem um domínio territorial e a gente está acostumado a ver isso. E eles dão um recado, olha, você entrou aqui e não pediu permissão, você entrou aqui e não foi chamado, não foi convidado, a gente não sabia que você ia vir aqui. E não é assim que funciona. Então, houve um recado, houve uma tentativa de intimidação. Felizmente, todos conseguiram sair bem, não houve
nenhuma vítima, nenhum ferimento, nada, e a gente conseguiu sair de lá. Então, o que a gente percebe é o seguinte: o crime organizado atua, o crime organizado é forte, está consolidado e ele atrapalha as pessoas. No final das contas, você tem projetos que são reféns do crime, né, que funcionam com a permissão do crime. Isso é muito ruim. A gente precisa ter a presença do Estado nas comunidades, para que a gente crie lá mais fábricas de cultura, para que a gente aproxime a cultura da educação, para que a gente possa despertar talentos. Quantos talentos tem lá? As pessoas que estão sendo treinadas lá estão arrumando empregos nos melhores salões de São Paulo, estão conseguindo montar seus próprios negócios. Mas aí você fica pensando o seguinte: se isso está acontecendo na área da beleza, isso pode acontecer na área do esporte, isso pode acontecer na área da música, isso pode acontecer na gastronomia, isso pode acontecer na tecnologia de informação. Quantos desenvolvedores de aplicativos tem lá adormecidos? Quantos gamers, quantos programadores, né? Quantos empreendedores? Então, se o Estado se faz presente com boas escolas que sejam espaços integrados, se a gente consegue fazer a capacitação profissional, se a gente entra com microcrédito, essas pessoas vão prosperar. Sim. Se a gente fizer a regularização fundiária, der o CEP, a urbanização, entrar com iluminação pública, entrar com saneamento básico, a gente transforma essas realidades. E quanto mais jovens a gente trouxer para o empreendedorismo, mais jovens a gente trouxer para a linha do emprego formal, para a formalização, menos jovens a gente vai ter no crime, né? Ontem, com certeza, tem uma família chorando a morte de uma pessoa que foi perdida para o crime. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que dar perspectiva para os jovens. Se eleito, a gente vai trabalhar incansavelmente para ter o Estado presente nessas áreas mais pobres, nessas comunidades, nessas favelas, para levar a política pública de qualidade para a ponta. Agora, esse caso ontem em Paraisópolis traz à tona também a discussão polêmica, mais uma vez, sobre o uso de câmeras de gravação nos uniformes dos policiais. Inclusive, segundo as informações, a polícia ainda investiga, mas um próprio agente na comunidade, durante esse caso, estaria utilizando o equipamento, e essas imagens podem ajudar, de alguma forma, a entender o que houve exatamente. O senhor, se eleito governador, pretende tratar como assunto? É a favor? É contra? Quais são os prós e contras do recurso? Como eu disse, eu tenho uma posição crítica com relação às câmeras, porque eu acho que a Câmara inibe o policial de atuar em determinadas circunstâncias. Acho que a Câmara inibe, às vezes, a pessoa que faz uma denúncia ao policial. A pessoa está percebendo ali uma coisa estranha, ela quer se reportar, quer comunicar, mas ela fica inibida porque tem medo de ser gravada e um dia a identidade dela ou a denúncia dela ser revelada. Eu entendo que a polícia pode ser vítima de isca, que desmobiliza, às vezes, uma guarnição do local. Então, eu tenho uma posição de ceticismo, né? A gente tem que avaliar os números em relação à produtividade. Então, como é que está sendo a produtividade nas áreas de influência dos batalhões que usam câmara, comparado com os batalhões que não usam? Cabe a câmara nas tropas especiais ou não cabe? Então, são as questões que eu tenho. Então, eu tenho uma posição crítica em relação ao equipamento. Não é pelo episódio de ontem que eu vou mudar de opinião. Agora, também não vou tomar essa decisão sozinho. Eu vou ouvir os especialistas da área de segurança pública, vou montar um bom time de segurança pública, com toda certeza, para que a gente reestabeleça a sensação de segurança, porque também tem uma coisa: a gente está usando câmera, mas a sensação de segurança não foi restabelecida, pelo contrário, o cidadão não está se sentindo seguro. Então, qual é o meu objetivo primeiro? É que o cidadão se sinta seguro. E aí, com a equipe de segurança pública, a gente vai avaliar qual é o melhor uso dessa câmara, se é que ela tem que ser usada. Então, nós vamos discutir isso em conjunto. Existe uma questão fundamental, que é proteger a população. A população tem que se sentir segura, mas eu tenho que, para a população se sentir segura, eu tenho que fazer com que a polícia possa atuar da maneira correta. A gente tem que coibir eventuais excessos de maus policiais, que não é a maioria, isso tem que ficar claro. Porque muitas vezes você rotula, a Câmara é importante por causa disso, e sempre vai em cima do policial. Que o policial é o policial do excesso, é o policial da violência, e não é assim. A polícia é muito profissional, ela é muito bem preparada. Maus profissionais existem em todas as organizações. Para isso a gente tem que ter corregedoria que funcione, a gente tem que ter punição exemplar e a gente tem que ter treinamento. Agora, uma polícia valorizada, bem treinada, e a polícia daqui é bem treinada, é motivada, é o que a gente precisa, uma sociedade
sociedade segura. Então, a gente vai trabalhar muito para ter uma polícia extremamente valorizada e que tenha todo o respaldo do Estado como forma de restabelecer a sensação de segurança. Sabatina aqui na Jovem Pan com o candidato Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Agora a pergunta de Amanda Klein. Bom dia, ministro. Em primeiro lugar, fico feliz de ver que o senhor está bem. Ministro, só para girar um tema um pouquinho, para a gente cobrir o máximo de áreas possível, o senhor teve com o presidente Bolsonaro na semana passada em Aparecida, 12 de outubro, aniversário da padroeira do Brasil, e houve muitos casos de hostilidade, ataques. Primeiro, a Dom Orlando Brandes, quando ele fazia sua homilia, o arcebispo de Aparecida, ele foi atacado por apoiadores do presidente Bolsonaro que estavam do lado de fora, foi vaiado, na verdade. Depois, uma equipe da TV Aparecida atacada também. O Dom Odilo Scherer, que é arcebispo de São Paulo, tem sido criticado nas redes sociais por causa da sua indumentária, suas vestes vermelhas, como se elas fizessem algum tipo de associação com o partido político. Sabemos que isso não é verdade, né? Faz alusão ao sangue, ao martírio, ao sacrifício de Jesus Cristo. Essa exploração excessiva da fé durante essa campanha, o senhor não acha que isso passou de todos os limites? Eu estava até ouvindo uma entrevista do Dom Odilo Scherer essa manhã e ele dizia que depois disso os partidos políticos passam, os governos passam, mas a religião fica. E parece que essa cisão, essa divisão também fica. Isso não atrapalha? Olha, primeiro a gente tem que entender que a presença, por exemplo, do presidente da República em Aparecida é uma presença absolutamente normal. É comum que chefes de Estado compareçam à festa da padroeira, que é uma das festas religiosas mais importantes do Brasil. É comum que candidatos compareçam também, a gente viu isso ao longo de toda a história política brasileira. Se a gente for pegar, rememorar aí a história recente, a gente vai ver candidatos que estiveram presentes nessa festa. Eu acho que o presidente não pode ser responsabilizado por excesso de um apoiador ou outro que porventura não saiba se comportar e não entenda a importância daquela festa. E aí, vamos lá, eu estava presente na festa, estive do lado do presidente. Do ponto de vista de comportamento do presidente, nenhum reparo a fazer, porque ele entrou, né, assistiu à missa, saiu da maneira que era possível, né? E obviamente foi muito ovacionado dentro da Basílica. Do lado de fora você tinha apoiadores dos dois lados, né? Você tinha gente que também contrária ao presidente, que também não se comportou de forma adequada, enfim. E entendo que não está havendo exploração da fé. Você tem um presidente que é cristão, né? Um presidente que defende valores da família, defende valores cristãos, valores que são comuns à pauta dos cristãos, e eu acho que professar a fé, mostrar a sua veia religiosa não é problema nenhum. Só para interromper um minutinho, ministro, há um limite entre um presidente cristão e a exploração da fé, a exploração da igreja. Isso já foi descrito, inclusive em notas da CNBB, por exemplo, que diz que a religião tem sido instrumentalizada, a Igreja Católica tem se colocado muito contra essa instrumentalização, essa exploração da fé. O Estado é laico, a religião nunca foi tão falada, a pauta de costumes. O presidente Bolsonaro, por exemplo, diz que o candidato petista vai fechar templos, vai implantar banheiros unissex, é a favor da pauta de ideologia de gênero. O senhor é um homem inteligente, é um técnico, o senhor sabe que isso é mentira. Por isso eu pergunto, essa mistura de religião e política não foi longe demais? O senhor acha que isso acrescenta ao debate? Não acho que esteja indo longe demais. Eu acho que o que está no debate é o seguinte, que valores a gente quer para a nossa sociedade. No final das contas, o Estado é laico, o presidente é cristão, eu sou cristão, e aí como cristão você tem uma corrente de pensamento que você tem que defender. Por exemplo, sempre vem à tona a discussão acerca da legalização do aborto. O cristão defende a vida desde a concepção, então se você tem uma linha cristã, você vai ser contra o aborto. A gente se posiciona, por exemplo, contra a liberação das drogas. Então, existe uma linha na pauta progressista, na pauta de esquerda, que é contra valores que nós defendemos. Por exemplo, a gente enxerga a droga como um câncer na sociedade. A droga destrói, corrói vidas, a droga compromete famílias. A gente tem que ser contra a liberação das drogas. E você vai ver do outro lado, tem gente que prega a liberação das drogas como uma forma de diminuir a violência, como se isso fosse capaz de diminuir a violência, não entendendo a destruição que isso causa. É só ir passar uma tarde na Cracolândia.
para ver aquelas pessoas que perderam a sua capacidade de autodeterminação. O que a droga fez com aquelas pessoas? Como é que aquelas pessoas agora saem dessa situação? Como é que você vai recuperar esses dependentes químicos? O sofrimento que as famílias passam por ter uma questão como a liberação das drogas. Então a gente é contra, absolutamente contra a liberação das drogas, absolutamente contra a liberação do aborto. E essa não tem jeito, num debate eleitoral, essas questões têm que vir à tona, porque a sociedade tem que escolher que caminho que ela vai tomar. Então eu acho que essa discussão é absolutamente normal nesse período de eleição que nós estamos vivendo. Aqui nos estúdios, o candidato Tarcísio de Freitas, a sabatina da Jovem Pan continua e você nos ouve e nos assiste pelas nossas plataformas. A gente segue nossa conversa, nossa entrevista, então, com a pergunta agora ao vivo de Brasília, de José Maria Trindade. Zé. Salve, ministro, candidato, muito bom dia. Ministro, São Paulo é um gigante, né? Um estado que define ali linhas para o Brasil, daí a importância de acompanhar, né, a eleição de governador de São Paulo. É um PIB de quase R$500 bilhão. E passou por fases. Primeiro, venham para São Paulo, houve uma ida de nordestinos, de mineiros, de pessoas de todo o Brasil para São Paulo e ajudou a construir esse gigante chamado São Paulo. Qual é a linha de um provável governo do senhor? Seria, venham para São Paulo, nós já estamos aqui com a mão de obra completa, qual seria essa linha? Bom, Zé Maria Trindade, bom dia. A linha vai ser a seguinte, olha, venham para São Paulo porque a gente vai gerar emprego, venham para São Paulo que o Estado vai retomar sua competitividade. O que nós vamos fazer? Atuar nas alavancas do crescimento econômico. Então, o governo vai ter duas linhas principais. Uma social, que é a recuperação da questão do bem-estar. Então, vai ser o investimento necessário para tirar as pessoas que estão em situação de rua, um amplo programa de moradia, um amplo programa de habitação de interesse social, a recuperação da qualidade do ensino, a recuperação da qualidade na prestação de serviço de saúde e o restabelecimento da sensação de segurança. Me preocupa muito a questão Cracolândia, me preocupa muito a questão das pessoas em situação de rua. A gente tem que dar moradia e a gente tem que ter uma assistência social viva, que é aquela que no final das contas percebe a raiz da pobreza, cria um plano de desenvolvimento individual, recapacita essa pessoa para o mercado de trabalho, recoloca essa pessoa no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente tem uma linha econômica que vai ser muito forte, que é a linha da geração de emprego. O emprego vai ser restabelecido, né, pelo aumento da oferta de energia, a energia que vem do gás do pré-sal, a energia que vem do resíduo sólido, a energia que vem do ciclo da cana, a energia fotovoltaica, ou seja, as fontes alternativas que podem fazer com que o estado de São Paulo reduza a sua dependência energética. É um estado que importa muito da energia que consome, mais de 70% da energia que consome. A segunda linha é a linha da redução da carga tributária para você ter condição de competir com os outros estados. E aqui sim, nós vamos atrair negócios para o estado de São Paulo, negócios que foram perdidos nos últimos anos. Terceiro, a linha do crédito, principalmente para o micro, para o pequeno empreendedor, usando a Desenvolve São Paulo, tendo um crédito orientado a bons projetos, ou seja, com assistência técnica do Sebrae. Quarto, é um investimento forte em infraestrutura, sobretudo de mobilidade urbana, para a gente aumentar a produtividade, reduzir os tempos de viagem, reduzir o sofrimento daquele trabalhador que passa 2, 3 horas para sair do seu local de moradia até o seu trabalho todos os dias. A quinta questão é um forte programa de capacitação profissional, formação técnica profissional, transformando as escolas de ensino médio em centros de formação profissional e tendo uma oferta de vagas direcionada para a vocação econômica de cada região. E sexta é um amplo programa de desburocratização para que a gente facilite o negócio no estado de São Paulo. Então, uma linha social, outra linha geração de emprego e tentando atrair empresas de todo o Brasil para o estado de São Paulo. Candidato, a pergunta agora é de Roberto Mota. Mota. Eu vou começar, antes da minha pergunta, fazendo só uma observação que eu não posso deixar de fazer. A gente viu há pouco tempo a invasão de uma igreja durante uma missa, onde um vereador eleito por um partido político entrou e ofendeu os fiéis. E ficou por isso mesmo. Eu desconheço, né, que o partido tenha se desculpado ou que as pessoas daquela ideologia tenham pedido perdão por essa que é realmente um excesso. Claro. Segundo, qualquer pessoa pode entrar na rede social, criar uma conta, se dizer apoiador de fulano de tal e sair atacando os outros. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, isso não é evidência nenhuma. Agora, voltando à questão de Paraisópolis, eu conversei com
o deputado Capitão Derrite, que me deu uma ideia da gravidade do incidente, né? Muita gente disse que foi um tiroteio longe, e o Capitão Derrite disse, confirmou, como o senhor disse, foi uma ação com 4 motos, né? Com 2 pessoas em cada moto. Eram criminosos armados, 2 deles já com passagem pela polícia, né? Com prisão preventiva pedida pela polícia, um deles por assalto com refém à residência. E que esse criminoso também era foragido de uma saidinha do Dia das Mães de 2017. E o que morreu também tinha uma prisão preventiva pedida e negada pela justiça. Foi o que acabou morrendo na ação. E que o tiroteio foi intenso e que eles foram lá dispostos a um tudo ou nada. Se não tivesse havido uma resposta, né, da segurança, o resultado poderia ter sido muito complicado. Que realmente aquilo ali não foi um atentado no sentido político, mas foi uma demonstração de força do crime para dizer que não aceita, né, perder o controle sobre aquela região. E aí a minha pergunta é a seguinte: as comunidades como Paraisópolis são um desafio, um desafio que foi ignorado pela maioria dos nossos políticos, né? Alguns usam aquilo, outros simplesmente fingem que não veem. Não é justo cobrar de um candidato ou de um governador recém-eleito que tem uma solução para esse problema que se arrasta há décadas. Mas o senhor teve uma experiência importante que a maioria não teve, que foi no Haiti, né? Numa situação bastante semelhante. Em que essa experiência pode ajudar o senhor? Veja, são situações diferentes, né? No Haiti você tinha uma situação de caos absoluto, de falência, de um poder político que foi destituído e um país que estava completamente sem ordem. Então, a missão de paz do Haiti tinha um primeiro objetivo de reestabelecimento do poder político. E para reestabelecer o poder político, a gente tinha que reestabelecer a ordem. Antes de manter a paz, você tem que conquistar a paz. Você tinha uma situação semelhante no sentido do domínio territorial por facções criminosas. Muitos paramilitares, pessoas que tinham sido, que saíam do exército que tinha sido dissolvido, levaram armamentos, levaram munição, explosivo para dentro desses redutos e ali eles praticavam crime como forma de obter dinheiro e poder. Então, cada área do país era dominada por um grupo. Então, era necessário, primeiro, recuperar o domínio dessas áreas para depois restabelecer o poder político fazendo a eleição presidencial. E foi isso que a ONU fez naquela missão sob comando do Exército Brasileiro. É uma missão que foi, nesse sentido, bem sucedida. Então, se conseguiu restabelecer a paz, né, se fez... As eleições aconteceram, transcorreram normalmente, tivemos um presidente eleito. Depois dessa conquista da paz, vinha muita ação social dentro de cada área dessa. Aqui você tem uma conotação um pouco diferente, porque a vida segue e você tem que ter respeito com aquelas pessoas que estão lá. Então, é uma questão super delicada, super complexa, que, por um lado, você tem que combater o crime, e tem que ter um combate duro, com estratégia, com ação, com inteligência. Então, a questão inteligência é fundamental, a questão informação, compartilhamento de informação, asfixia financeira das quadrilhas, combate à receptação, combate à recepção de armas, ao envio de drogas, isso aí é fundamental para desmantelar essas quadrilhas. O isolamento de lideranças, né? A dificuldade que você tem que criar para comunicação da liderança com a ponta da linha. Então, é nesse sentido que você tem que atuar. Agora, a gente tem que ver que você tem um corpo de pessoas que moram nessas comunidades, que são trabalhadoras, que estão buscando ali sobreviver, que estão querendo prosperar, que precisam criar seus filhos. E é para essas pessoas que a gente tem que trabalhar que muito. São reféns, né? Que são reféns do crime. Que, de certa forma, moram, trabalham, vivem com medo. Né? O crime, às vezes, traz uma falsa sensação de segurança para essas pessoas. E essa questão, às vezes, é pouco percebida em São Paulo, diferente do Rio, porque no Rio você tem combate entre facções que dominam, que buscam o domínio territorial em determinadas comunidades. Aqui não. Aqui você tem um grupo que é hegemônico. Então, você, às vezes, não percebe de certa forma, essa ação do crime organizado. Mas ela existe, ela está lá e as pessoas têm esse medo, vivem com esse medo. A gente tem que entrar com muita responsabilidade. Agora, eu entendo que o Estado tem que se fazer presente. A gente tem que celebrar cada jovem tirado da mão do crime. De que maneira? Dando emprego. Se eu crio a perspectiva, se um jovem
por meio da educação pela música, vira um músico e vai para uma orquestra sinfônica, vai para uma filarmônica, a gente salvou uma pessoa. Se o jovem, por meio do treinamento, por meio do crédito, vira um empreendedor e consegue estabelecer o seu negócio, a gente tirou um jovem da mão do crime. Se o jovem, por meio do esporte, brilha, a gente tirou um jovem da mão do crime. Se um jovem é capacitado e vira um programador, vira um desenvolvedor de aplicativo, cria a sua startup, cria o seu negócio, a gente salvou um jovem da mão do crime. Então a gente tem que celebrar cada jovem resgatado. E aí eu tenho a sensação que o próprio criminoso, que vai ter sua família, que vai ter o seu filho, não quer que o filho tenha o mesmo caminho dele. Então é um trabalho de conquista paulatina, vai levar tempo, exige continuidade de política pública, exige muito devotamento, muita dedicação, e a gente tem que mostrar para essas comunidades o seguinte: a gente gosta dessas pessoas, a gente quer resgatar essas pessoas, a gente quer fazer a diferença. E nós vamos fazer a diferença entrando com política social, com fábrica de cultura, com escola de qualidade, essa escola que vai ter que ser um centro de formação profissional. A gente vai ter que dar as competências para esses jovens entrarem no mercado de trabalho. E aí nós vamos celebrar cada jovem no mercado de trabalho, cada família, cada mãe que vai ficar tranquila, porque o seu filho está trabalhando e não vai mais precisar do crime, né? Não vai mais precisar fazer bico no crime, não vai mais precisar ser olheiro ou andar na comunidade em cima de uma moto para relatar o que aconteceu ou porque alguém entrou e não foi convidado. Eleições 2022, aqui com o candidato Tarcísio Gomes de Freitas ao governo de São Paulo, uma sabatina que você está acompanhando com som e imagem aqui no Jornal da Manhã. Candidato, existe até uma brincadeira entre os jornalistas, ou que cobrem ou que cobriram o Palácio dos Bandeirantes. A gente costuma dizer que as obras do metrô aqui de São Paulo andam em passos de tartaruga, porque há muita demora nessas obras do metrô. Eu cito, por exemplo, a linha 6 laranja, que não saiu do papel até hoje. Em 2008, o então prefeito Gilberto Kassab chegou a dar um cheque para o governador José Serra, então governador, para que a prefeitura também ajudasse nas obras do metrô. Era uma linha que era para ficar pronta em 2020, pelo menos, e até hoje não ficou pronta. Como é possível aumentar ou melhorar essa eficiência das obras aqui em São Paulo? Porque tem Ministério Público, tem desapropriações, tudo isso demora. As empresas recentemente que caíram na Lava Jato acabaram quebrando. O que é possível fazer? Olha, primeiro você tem que ter bons contratos. Segundo, você tem que ter um ambiente que favoreça os empreendimentos. Existe uma boa prática que foi adotada pelo governo federal que funcionou muito, que foi a criação do Programa de Parceria de Investimento. É mais do que uma estrutura, né, dentro de um organograma. A Secretaria do Programa de Parceria de Investimento funcionou como um hub, uma porta de entrada da demanda dos investidores e uma porta de saída. Porque qual é a grande dificuldade que o investidor tem? Muitas vezes é não saber com quem se comunicar. Então, por que as obras muitas vezes param? Porque justamente tem uma interferência do Ministério Público, tem uma interferência do órgão ambiental, da CETESB, tem uma interferência de um interveniente qualquer. E aí você tendo um órgão que canalize todas as demandas, que saiba o endereço e ele passa a ser uma porta de entrada única e uma porta de saída, né, para dar ao investidor a solução dos problemas, funciona. Então a gente primeiro tem que tratar o investimento como uma questão prioritária, e aí ter na estrutura organizacional um órgão dedicado a isso é uma boa prática. Isso no governo federal se revelou muito acertado e de certa forma a gente pode atribuir o sucesso do programa de desestatização do governo a essa estrutura. Foram 167 leilões de concessão em quase 4 anos de governo. É muita coisa. Com todas as interferências. Ministério Público, Tribunal de Contas da União, tinha Judiciário. Todos os projetos passam pelo TCU previamente, etc. Agora, se desenvolveu uma capacidade de articulação, uma competência de articulação, uma competência de conversa. Isso funcionou muito bem. Só para você ter ideia, a gente estabeleceu um acordo de cooperação com o Ministério Público Federal. Então a gente discutia com os procuradores da República previamente cada um dos projetos e isso levou praticamente a zero as judicializações oriundas do Ministério Público. Então a gente conseguia avançar com os projetos. Então a capacidade de diálogo,
é fundamental. E aí, obviamente, você está falando de projetos que tem que ter uma densidade técnica. Então, você tem que estruturar muito bem esses projetos como forma de diminuir essas impedâncias, transpor essas barreiras. Agora, a criação de uma estrutura dedicada a projetos de relevância é fundamental, funciona. Isso foi feito no governo federal e, se eleito, eu vou fazer aqui em São Paulo. Só lembrando que a linha 6 laranja do metrô, o objetivo é ligar a Zona Norte aqui de São Paulo, na Vila Brasilândia, até a região central, aqui na região da Liberdade. O objetivo é servir, por exemplo, faculdades como a PUC, a FAP e o Mackenzie, numa linha importante aqui para São Paulo. E antes de seguir com a nossa sabatina, eu faço um convite para você que está nos acompanhando. No segundo turno, acompanhem a cobertura completa aqui da Jovem Pan. A partir das 7 horas da manhã, numa edição especial do Jornal da Manhã, toda a movimentação, os candidatos e, na sequência, também a participação dos nossos comentaristas. E, claro, às 5 horas da tarde, com o fechamento das urnas, a gente acompanha todas as informações relativas à própria apuração. E, na sequência, a gente continua com a nossa sabatina. José Maria Trindade, de Brasília, vai fazer a próxima pergunta. Diga, Zé Maria. Perfeito, Tiago. Olha, candidato, São Paulo, por ser grande, né, ele padece de um mal que é comum a muitos governos estaduais, que é o inchaço da máquina, o peso, né, da máquina. E eu pude observar muito isso no plano da reforma administrativa de São Paulo, né, citando vários setores e a dificuldade. Quer dizer, apesar de gastar muito com a máquina, há dificuldades para profissionais especializados em cada setor. O senhor tem um plano para dificultar esse peso da máquina, ou seja, abrir mais o Estado, de demissão, não sei, alguma coisa que possa liberar mais recursos para a finalidade do Estado? Olha, sim, Zé Maria, é importante, a gente precisa diminuir o tamanho da máquina com responsabilidade, porque ao mesmo tempo que a gente tem desperdício de um lado, a gente tem falta do outro. Então, vamos lá, a gente tem hoje um serviço público que está muito precarizado em São Paulo, principalmente na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, faltam profissionais, é enorme o déficit na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos quadros da saúde, né, no quadro da enfermagem, no quadro de médicos. O Estado de São Paulo, na área da saúde, por exemplo, depende muito hoje daqueles profissionais das fundações e das organizações sociais. O quadro da educação, a gente viu recentemente, está faltando muitos professores no ensino médio. Isso significa muitas horas de aulas a menos. Eram 17% de falta de professores no ensino médio, 15 mil horas de aula a menos e muitos estudantes prejudicados. Então, a gente precisa trabalhar para ter esses profissionais e encarar o Estado como uma grande empresa de prestação de serviço. Agora, para abrir espaço para ter esses profissionais e fazer uma boa prestação de serviço, eu tenho que aliviar o peso de outras áreas. Nós temos aí, por exemplo, um patrimônio imobiliário no Estado de São Paulo que chega aos 130 bilhões de reais. A gente sempre tem que se perguntar, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, alugar um espaço ou eu vou manter um prédio? Então, o que sai mais barato? Né? E essas questões, essas perguntas a gente tem que se fazer, responder e aí aumentar a eficiência. Então, eu tenho certeza que dá para diminuir muito o tamanho do Estado. O Estado tem uma série de fazendas, por exemplo, que estão ociosas. É uma quantidade de terra muito grande. Então, a gente tem aquelas que são necessárias à pesquisa e restabelecer a pesquisa agropecuária é fundamental. Nós temos um instituto muito importante em Campinas que a gente precisa revigorar, isso é importante para o agronegócio. Agora, no entanto, a gente pode se desfazer de muita coisa. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, diminuir o custeio para que sobre recurso para investir naquelas áreas hoje do serviço público que estão deprimidas. Ministro, no debate do último domingo entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro elogiava o senhor quando Lula disse que o senhor aprendeu trabalhando no governo de Dilma Rousseff. De qual forma o senhor comenta essa fala de Lula? Como foi essa experiência? Qual era a participação do senhor nessa ocasião passada? Vamos lá. A gente, na verdade, foi lá resgatar um órgão que estava tomado pela corrupção. Por que eu fui para o DENIT no governo Dilma? Porque eu era coordenador geral de auditoria da área de transportes da Controladoria Geral da União. Então, eu fazia auditoria na área de transportes do governo federal.
tanto no DENIT, na Valec, no Ministério dos Transportes. O DENIT teve 6 operações de Polícia Federal em sequência. Operação Mão Dupla, Anjos do Asfalto, Via Ápia, Casa 101. Então, o DENIT estava completamente entregue à corrupção e chegou a um ponto que o ministro dos Transportes foi afastado, a diretoria da Valec foi afastada, toda a diretoria do DENIT foi afastada. Então, houve um desmantelamento do sistema transportes. Eu era auditor, cuidava da auditoria dessa área e foi sugerido lá pelo ministro da CGU o meu nome para compor a diretoria. Eu aceitei o desafio pelo seguinte: bom, eu era auditor. Eu estava sempre dizendo o que estava sendo feito de errado. Agora eu tenho a oportunidade de fazer o certo. Então eu não posso me furtar essa responsabilidade. Então a gente foi para o DENIT para resgatar a autoestima dos servidores, que estava lá embaixo. Para resgatar a governança, que nunca houve. Para tornar o DENIT uma autarquia que fosse capaz de fazer projetos e entregar obras. E tirar o DENIT das páginas policiais. Então foi exatamente o que nós fizemos naquele período em que eu estive lá. Fiquei o primeiro mandato da presidente Dilma, fui convidado para retornar ao DENIT, não quis, assumi meu cargo de consultor legislativo na Câmara dos Deputados, não voltei mais. E voltei para o governo depois, quando a Dilma tinha caído, no governo do presidente Michel Temer, quando eu fui convidado para assumir a secretaria do Programa de Parceria de Investimentos. Agora, minha atuação no governo do PT foi uma atuação de interventor, para fazer lá um restabelecimento, um resgate de um órgão que estava falido, estava entregue à corrupção, que marcou muito os governos do PT. Aqui nos estúdios, o candidato Tarcísio Gomes de Freitas ao governo do Estado de São Paulo, a sabatina da Jovem Pan. Que a gente segue agora com a pergunta da Amanda Klein. Ministro, só para lembrar rapidamente que quando esse órgão estava tomado por corrupção, o ministro dos Transportes era Alfredo Nascimento, foi afastado por denúncias de superfaturamento em obras e era ministro do PR, que hoje é PL, partido de Valdemar Costa Neto, e do presidente da República, com quem o senhor manteve algumas rusgas, tanto que foi para o Republicanos. Mas esses partidos o apoiam hoje, né? Republicanos, PL, e há outros apoios que o senhor arregimentou nesse segundo turno, MDB, PSDB, União Brasil. Como é que vai ser a divisão do seu governo, caso seja eleito, na ocupação de cargos da administração? Haverá critérios somente técnicos ou os critérios políticos são importantes também? E o PSDB ocupa essa máquina há 28 anos. Eles ficarão em muitos desses cargos administrativos por terem empenhado apoio ao senhor? Não, Amanda, olha só. É interessante que nas discussões de apoiamento agora, a discussão sempre foi na linha programática. Em nenhum momento a gente botou na mesa, por exemplo, cargos. Eu te apoio se você me der a Secretaria X ou a Secretaria Y, até porque essa conversa não existiria comigo. Então não houve comprometimento com o cargo, eu só te apoio se você me der tal coisa, isso não existiria. Não tem essa possibilidade. Eu sempre deixei claro, e isso me foi perguntado em algumas conversas, alguns partidos perguntavam assim, existe essa conversa? Eu dizia, não tem. E o alinhamento tem que ser programático. E isso foi aceito por todos, com unanimidade. Então a gente conseguiu realmente uma frente ampla de apoio, né? Temos aí o PP, o MDB, o PSDB, o Cidadania, que anunciou ontem também o apoiamento, né? O Podemos, uma parte do PL que não esteve com a gente no primeiro turno, agora veio, o PL está inteiro conosco. Então hoje nós temos aí mais de 500 prefeitos apoiando a nossa candidatura, a candidatura do presidente de São Paulo, então acho que isso vai fazer muita diferença no segundo turno. Eu comentava o resultado da eleição do primeiro turno e dizia o seguinte, o Lula teve uma maioria eleitoral, o Bolsonaro saiu com uma maioria política, em termos de senadores que ele fez, governadores que ele fez, deputados que ele fez. A gente vai ver agora essa maioria política trabalhando muito para se transformar em maioria eleitoral. Observe que alguns governadores que não se dedicaram à campanha do presidente no primeiro turno agora estão trabalhando aí de corpo e alma, com toda a energia, para ajudar o presidente na reeleição, e isso está promovendo um crescimento do presidente, e é um crescimento que a gente observa aqui em São Paulo também. Porque muitos prefeitos que não tiveram conosco no primeiro turno, estavam com o Rodrigo, estavam com o atual governador, não fizeram a campanha para o presidente, porque o Rodrigo também não estava com o presidente. E agora, com o apoiamento dele, e o apoiamento do PSDB, houve esse aval, esse apoio institucional. Então, todos hoje trabalhando muito também em prol da candidatura do presidente Bolsonaro. Então, isso é muito positivo.
Não há, então, nenhum comprometimento de cargo. A linha de ocupação das secretarias vai ser uma linha técnica. É óbvio que você colocou uma questão. O PSDB ocupa o governo há 28 anos. Dentro da estrutura de governo, você tem servidores de carreira, que são servidores que têm muito conhecimento, conhecem a máquina, estão aí há muito tempo. E a gente vai aproveitar também muito profissionais de carreira em posições que são estratégicas, porque eles têm a história, eles têm a memória, e o fato de ter servido a outros governos não significa absolutamente nada. Eu mesmo servia a um governo do PT como profissional de carreira, servi ao governo do MDB e servi ao governo do presidente Bolsonaro. A gente tem que pensar em Estado. Então, bons perfis vão ser aproveitados, profissionais de carreira que desempenham bem os seus trabalhos, que tenham competência técnica, vão ser aproveitados. E como eu falei, não é um governo que vai chegar para dar um cavalo de pau, para desconstruir tudo, não. É um governo que vai aproveitar boas políticas públicas e vai dar velocidade naquilo que a gente entende que precisa ter mais velocidade. O que a gente quer o estado de São Paulo, que é um estado de gente empreendedora, gente que investe e quer o retorno para esse capital investido e, portanto, precisa de segurança jurídica. A gente quer que esse Estado prospere, que esse Estado ande mais rápido, que essas pessoas que investem pesado aqui tenham os seus retornos e possam gerar cada vez mais empregos. Então, por isso que não é um governo de desconstrução. É um governo que vai manter o que está funcionando e dar mais velocidade naquilo que não andou. A gente quer uma educação de melhor qualidade, a gente quer um ensino médio melhor, a gente quer jovens que tenham perspectiva profissional, a gente quer mais segurança, porque o cidadão precisa ter essa percepção de segurança. Eu não quero mais tanta gente na fila por cirurgia eletiva, a gente quer uma saúde de melhor qualidade. Eu não quero cada praça da cidade de São Paulo um acampamento, né, com essa quantidade enorme de pessoas em situação de rua. Então, a gente precisa de moradia e a gente precisa de emprego. Então, é nessa linha que a gente vai atuar, ajustando os pontos onde eu acho que houve falha. E, a partir daí, aproveitando também aquilo que é importante. Por exemplo, você tem uma questão de segurança alimentar. Você tem a rede de restaurantes Bom Prato. Nós vamos manter? Com certeza vamos manter e vamos ampliar, porque eu acho que a gente tem poucos. Né? A gente tem pouco mais de 60, eu acho que a gente pode dobrar essa rede de restaurantes Bom Prato. Então, nós vamos trabalhar para dobrar, para garantir segurança alimentar para mais gente. Então, é nessa linha que a gente vai atuar. Estamos aqui nos estúdios, Sabatina com o candidato Tarcísio de Freitas ao governo do estado de São Paulo. Você acompanha a nossa Sabatina também pelo rádio, televisão e todas as nossas plataformas. Sabatina prossegue até por volta de 9h20, com todas as informações e a participação dos nossos comentaristas também, aqui ao vivo pela Jovem Pan. Agora, pontualmente 9 horas, atenção, Rede Jovem Pan. Bom, seguimos com a nossa Sabatina, agora a pergunta de Roberto Mota. Mota. Candidato, eu achei interessante que o senhor descreveu uma posição conservadora, né? Não é acabar com tudo e começar do zero, mas manter o que está funcionando bem e corrigir o que não está dando certo. O governador eleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, era o candidato do presidente, né? O governador de Minas, Romeu Zema, já declarou apoio ao presidente. Se o senhor for eleito, o presidente e eleito também vai contar com o apoio dos 3 estados, né? Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Eu queria saber o que o senhor acha que é o impacto disso no segundo turno e no desenvolvimento do país nos próximos 4 anos. Bom, primeiro eu entendo que no segundo turno é fundamental porque a gente está, como eu falei, transformando uma maioria política em maioria eleitoral. É como se a gente tivesse lá no campo da física energia potencial e eu vou transformar essa energia potencial em energia cinética, ou seja, eu vou transformar em velocidade. O que a gente está fazendo no final das contas? Mobilizando agora prefeitos, mobilizando vereadores, mobilizando lideranças que têm realmente lá suas bases, que tem capilaridade em prol da candidatura do presidente. Então a gente aumentou a quantidade de braços, a gente está dando muito mais capilaridade nessa campanha. E isso já começa a repercutir em termos de pesquisa. Os nossos levantamentos já mostram uma liderança do presidente em Minas Gerais, onde ele perdeu no primeiro turno, então ele vai ganhar no segundo turno. Aqui em São Paulo, que ele ficou com uma diferença de 7 pontos, essa diferença hoje está chegando a 12. Provavelmente a gente vai terminar o segundo turno com essa diferença perto dos 15. Então isso vai ser importante para essa consolidação da maioria. No Rio de Janeiro, da mesma forma, a liderança do presidente vai crescendo ao longo do tempo. Então são 3 estados muito importantes. Você pega a adesão do governador Caiado lá em Goiás. Tem espaço, o presidente ganhou bem em Goiás, mas tem espaço para crescer? Tem espaço para crescer. E o Caiado tinha regimentado
praticamente 200 prefeitos dos 246 que o Estado tem. Então, ele está botando essa massa agora de líderes locais para trabalhar em prol da candidatura. Então, é uma candidatura que está crescendo e a gente tem visto isso. A gente está vendo aí a aprovação, a aceitação do governo crescendo, a rejeição diminuindo, a rejeição do presidente diminuindo, uma situação já de empate consolidada. Todos os nossos levantamentos estão mostrando isso. Então, agora é voto a voto e a gente está buscando aí realmente a consolidação dessa liderança. Por isso que eu acredito muito na vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno. A segunda questão é fundamental, porque um alinhamento de governo estadual com o governo federal vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que o diálogo flua melhor, com que a gente possa trazer a política pública de qualidade para a ponta da linha, ou seja, vai ser mais fácil negociar a recuperação financeira para as santas casas, vai ser mais fácil trazer recursos para a saúde, vai ser mais fácil trazer recursos para a educação, né? Vai ter uma sintonia na questão do Plano Nacional de Recuperação de Aprendizagem, para a gente repor aquilo que foi perdido nos 2 anos de afastamento das salas de aula. Vai ser mais fácil trazer recursos para os investimentos em infraestrutura. A gente não vai ter descontinuidade de projetos importantes. Vou dar um exemplo. Privatização do Porto de Santos, que a gente deixou muito bem encaminhada, hoje já está no TCU. Essa privatização não pode ser interrompida. E é o que vai acontecer se o PT ganhar a eleição. Por que que não pode? Porque a gente está falando de trazer 20 bi de investimento para a Baixada Santista, é a redenção da Baixada. Então, além dos investimentos no porto propriamente dito, né, no rebaixamento do canal, no aumento da capacidade portuária, na transformação do Porto de Santos no maior porto do Hemisfério Sul, a gente vai ter muita geração de emprego por meio do turismo, que hoje você opera com 1 berço para turismo, você vai passar a operar com 4. A gente vai ter investimentos importantes na área da mobilidade urbana, porque é a privatização que vai garantir o viaduto da Lemoa, é a privatização que vai garantir o túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, é a privatização que vai garantir a famosa travessia seca Santos-Guarujá. Então, é um projeto que não pode ficar para trás. Esse alinhamento, então, do governo do Estado com o governo federal vai trazer muita divisa, muito investimento e muito emprego, que é o que a gente quer. Candidato, uma discussão muito antiga no governo de São Paulo é sobre a possibilidade da mudança da sede do Palácio dos Bandeirantes para a região central aqui de São Paulo. Seria uma forma também de ajudar a revitalizar o centro de São Paulo, pode ser até mesmo no Palácio dos Campos Elíseos, que foi reformado recentemente, ou até em outra estrutura, qualquer prédio lá no centro, inclusive algumas secretarias estão no centro. O senhor, se eleito, vai pensar nisso? Vou pensar porque eu entendo que isso é fundamental. A revitalização do centro é uma componente fundamental da nossa política pública, é fundamental para restabelecer a segurança, para restabelecer o emprego. E quando a gente pensa, por exemplo, em Cracolândia, não dá para acabar com essa chaga sem uma aliança de políticas públicas. E aí eu tenho a política de habitação, a política de saúde para fazer a recuperação do dependente químico, a política de assistência social para a gente dar o treinamento e fazer a requalificação, a recolocação profissional, a política de segurança pública para impedir o livre fluxo do tráfico de drogas e a política de revitalização. Bom, quando você concentra as estruturas do poder numa única região, e essa região é central, então você tem secretarias hoje que estão dispersas pelo centro. Aí eu crio lá um centro administrativo de São Paulo. Pego a Praça Princesa Isabel, no Campos Elíseos, e monto lá o que vai ser a nossa Champs-Élysées mesmo, né? Vou ter lá uma estrutura, uma esplanada, com as secretarias todas concentradas. Isso passa uma mensagem. Qual é a mensagem? Poder está presente no centro. Então, eu estou olhando o centro da cidade de São Paulo. O centro da cidade é muito importante para mim e eu quero revitalizar o centro. Quando o poder está no centro, você traz para o poder o senso de urgência. Que não adianta você estar afastado do problema. Se você estiver afastado do problema, você não resolve o problema. Aquele problema não toca, não mexe com você. Por isso que entra ano, sai ano e a coisa fica do jeito que está. Quantos empregos nós já perdemos no centro da cidade de São Paulo? Então a gente precisa revitalizar o centro e trazer o poder para lá é uma boa estratégia. Comunica, dá uma mensagem. Bom, aí a questão de onde vai funcionar a sede do governo mesmo. Então você teria toda a estrutura de secretarias lá e você teria uma estrutura para o governador de São Paulo, que pode ser o Palácio Campos Elíseos. Ele foi recentemente reformado para ser o Museu das Favelas. Agora, se não for lá, a gente cria a estrutura também dentro de uma lógica de parceria público-privada, dentro daquela lógica que eu estou substituindo propriedade de prédios por prédios que vão ter uma
gestão privada. Então, eu vou economizar, além de tudo, recursos com a parte patrimonial, com a vigilância, com a manutenção. Então, vou ter uma estrutura enxuta, aumento a produtividade, comunico que aquilo é importante, que o centro da cidade é importante, e aí junto do poder vem a segurança, junto do poder vem o restaurante, vem o hotel, vem a hospedaria, vem os negócios, é o pessoal que vai fazer terceiro turno, porque aí a segurança voltou, vai trabalhar à noite, vai contratar mais gente, vem o emprego de volta. Então o centro da cidade é super relevante, um centro que tem um turismo importante de negócio, um turismo importante de compras, precisa de algo que seja icônico. Por isso essa ideia de trazer o Centro Administrativo de São Paulo para a Princesa Isabel. É uma forma de trazer o poder, despertar o senso de urgência, aumentar a eficiência, economizar recursos e restabelecer a segurança. Eu gostaria de falar com o senhor um pouquinho sobre educação. Quais são os planos, se o senhor já tem, caso eleito governador, para sanar, tentar recuperar o tempo perdido de estudo de diversos alunos em todo o estado, né? Algumas cidades, será que foram mais prejudicadas? Como fazer os alunos voltarem para a escola, para o ensino presencial, aqueles que se evadiram, e também como chegar com a internet para todos para esse fim, justamente? Olha, é um problema seríssimo que nós temos, esse da educação. Nós tivemos aí 2 anos de afastamento das salas de aula. O Brasil foi campeão mundial nesse afastamento. Nenhum país do mundo teve com alunos tanto tempo fora da sala de aula. E a gente precisa de uma estratégia que vai ter basicamente 4 pilares. O primeiro, um combate muito forte à evasão escolar. O combate à evasão tem tudo a ver com política de transferência de renda. Então, a transferência de renda é fundamental. Hoje, a gente tem uma bolsa para estudantes permanecerem no ensino médio. Essa bolsa é de R$100 por mês, ao longo de 10 meses, e atinge 300 mil alunos da rede. A nossa ideia é dar a bolsa de R$120 ao longo de 12 meses para todos os alunos do ensino médio, para 1.200.000 alunos. Então, é uma forma de transferir renda e garantir que esses alunos permaneçam em sala de aula. É uma ajuda importante para as famílias. Com relação às famílias, nós temos hoje 20 mil famílias contempladas com R$500 por mês para manter também seus filhos na escola. E a gente viu a possibilidade de quintuplicar isso. Por quê? Os programas de assistência social em São Paulo, se a gente pegar Bolsa Trabalho e Bolsa do Povo, estavam respondendo a uma parcela ínfima do orçamento. Pouco mais de R$500 milhões dentro de um orçamento discricionário, né? Dentro de um superávit de 41 bi. Então dá para a gente fazer mais em termos de política de transferência de renda, e isso é fundamental para segurar o aluno na escola. O segundo pilar dessa estratégia é a assistência familiar. Então é ter núcleos de assistência, a família dentro das escolas. Por quê? A gente precisa passar para a família a importância de ter o aluno em sala de aula e mais, combater uma chaga, um mal da nossa sociedade que foi agravado com a pandemia, que é o mal da depressão, né? Então, atuar nessa questão da depressão é fundamental para manter o aluno em sala de aula e dar esse conforto para a família. Terceiro, selecionar os conteúdos que vão ser recuperados, que é impossível você recuperar mantendo a atividade escolar, o ano letivo, ainda recuperar 2 anos de atraso. Então você tem que ser muito preciso na ferramenta que é absolutamente necessária para o prosseguimento da vida escolar daquele estudante. E quarto, ter escolas conectadas, porque a gente vai ter que usar muito o híbrido, ensino à distância e ensino presencial. Então eu preciso ter escolas conectadas, aproveitar o investimento que vai ser feito no 5G, levar o 5G para dentro da sala de aula, produzir conteúdo de forma centralizada, bons conteúdos que possam ser disseminados por toda a rede, como forma de fazer com que, como forma de combater a desigualdade, fazer que o conteúdo de qualidade chegue em qualquer canto do estado. Então, esses 4 pilares vão ser fundamentais, e não existe educação de qualidade sem professor valorizado. Então, uma rediscussão da carreira do professor, de diretor de escola, na lógica do incentivo financeiro, para um cumprimento de metas de frequência, de aprendizado, de performance, é fundamental. Bom, faltando 7 minutos para encerrar nossa sabatina, ainda temos tempo para mais um giro com os nossos comentaristas. Então, na sequência, Amanda, depois o Mota e o Zé Maria. Amanda. Ministro, o senhor descreveu várias iniciativas aí na educação, em outras áreas também na saúde, que demandam recursos. E, ao mesmo tempo, o senhor fala em reduzir impostos. A gente sabe que a arrecadação de São Paulo aumentou, como de vários estados, durante esses anos
de pandemia, com os repasses do governo federal e também com o aumento da arrecadação depois que a economia voltou a girar. Mas isso tem caído paulatinamente e um dos motivos é o teto do ICMS de 17% sobre combustíveis, que implica numa perda de arrecadação de 4,4 bilhões de reais por ano para São Paulo. 30% disso vai para a educação, 12% vai para a saúde. Como é que vai haver esse casamento no fluxo de caixa entre as medidas que o senhor propõe, redução de impostos, queda do custeio, privatizações? A gente sabe que isso leva tempo, essas políticas públicas para serem desenhadas e aprovadas na Assembleia, e a contemplar com o aumento desses programas e também de repasse para saúde e educação. Eu acho que isso tem uma lógica, na verdade, de incentivo à atividade econômica. Se a gente for ver o orçamento do Estado de São Paulo nos últimos anos, ele foi pulando. Saiu da casa dos 220 para 240, esse ano foi 286, e aquilo que está na Assembleia Legislativa para ser votado agora já está na casa de 317 bi. Ou seja, está havendo um crescimento que tem a ver com também o crescimento da arrecadação. A partir do momento que eu desço um degrau a carga tributária e trago mais negócios, eu gero mais arrecadação também. Observe o que está acontecendo com os créditos de ICMS que estão retidos. Existe aí também um potencial para ser libertado muito grande. Existem muitas empresas que estão deixando de fazer investimento porque estão com créditos de ICMS retido. Eu vou citar uma indústria automobilística que tem 1,5 bi de crédito de ICMS e quer fazer um investimento no Estado de São Paulo de 1,5 bi. Se você libera, se você tem uma programação de liberação desses créditos, esse dinheiro vira investimento na mesma hora. E aí a gente está falando de compra de máquina, a gente está falando de compra de insumo, a gente está falando de ampliação de planta, a gente está falando de contratação de pessoas. Então, a partir do momento que eu desço um tom o tributo, eu diminuo a carga tributária, eu estou aumentando a arrecadação. São Paulo aumentou o IPVA. O que aconteceu? Os emplacamentos migraram para Minas e para o Paraná. Então, por que eu vou manter a alíquota mais cara do Brasil em 4%? Se eu descer um tom, eu aumento a quantidade de emplacamento que eu vou fazer no Estado. Então, a nossa ideia é baixar o IPVA para 3%. Né? Criar um incentivo, por exemplo, o híbrido. O híbrido é a redenção da indústria automobilística e é muito importante para o Estado de São Paulo esse investimento no carro movido a etanol e a eletricidade com a célula combustível que vai gerar o hidrogênio a partir do etanol. Então, isso aqui, a gente está falando de pesquisa, e está falando de inovação, e está falando, no final das contas, de investimento. Então, reduzindo a carga tributária, eu vou trazer aquela indústria de calçados de Franca, de Birigui, de Jaú de volta, aquela que migrou para Minas, aquela que migrou para o Nordeste. Eu vou trazer as indústrias de laticínios e as processadoras de alimentos, que foram para Minas e para o Paraná e Santa Catarina, de volta. Eu vou trazer, por exemplo, as indústrias que foram para o Mato Grosso do Sul, atrás do incentivo tributário, de volta para a Alta Paulista, de volta para o Oeste. E eu preciso combater a desigualdade regional que existe no Estado de São Paulo, ou seja, eu tenho um desenvolvimento muito forte no Vale do Paraíba, na região de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, mas eu não posso esquecer do Vale do Ribeira, eu não posso esquecer da Alta Paulista, eu não posso esquecer do Oeste do Estado, eu não posso esquecer do Sudoeste do Estado. Então eu tenho que trazer negócio para essas regiões, trazer um emprego para essas regiões, e isso vai se dar com incentivo regionalizado. Então, no final das contas, uma dose de incentivo